Uma pessoa está perguntando como podemos reconhecer a qualidade energética em um local que vem trabalhando a saúde, a cura e a evolução espiritual. Nós podemos reconhecer ali por vibração, ou se a gente não capta essas vibrações, a gente observa se aquele local está fazendo bem para as pessoas e pelo efeito que ele produz nos outros, sendo um lugar de cura. Porque às vezes nós imaginamos que um lugar de cura deve ser de um determinado modo, segundo a nossa mente, segundo a nossa concepção. E as coisas não são como a gente pensa. Às vezes as coisas são de outra forma. Então, se a gente chega em um local de cura e esperava outra coisa, precisa ver que trabalho aquilo está fazendo sobre as pessoas, sobre quem precisa de cura. E outra pessoa pergunta até que ponto os consultórios terapêuticos e os locais que se dedicam à cura podem ficar impregnados por vibrações densas, a ponto de prejudicar os diversos reinos que ali habitam. O que fazer neste caso? Bem, se um consultório terapêutico está localizado em um lugar de vibrações muito densas, isto vai exigir mais trabalho, mais esforço nas atividades que se faz ali. Se o consultório, se o local de trabalho está impregnado de coisas densas, então isto vai exigir mais concentração interna de quem está trabalhando ali, até que se forme um halo de proteção. Formando-se um halo de proteção, formando-se uma cúpula de energia, então as vibrações densas que estão em volta não atuam mais. E como dissolver formas, pensamentos que por descuido se repetem na mente. Então as formas se repetem nesta pessoa e ela, quando vê, já se formaram e já estão agindo. Aí no momento em que as detecta, não reforçá-las, tira a mente dali. Por exemplo, ela diz, se há uma pessoa doente, eu associo à morte, como se a morte estivesse se aproximando. E ela quer saber se isto influi, se isso pode apressar a passagem da pessoa para o outro plano. Sim, se o pensamento for forte, pode sim apressar um pouco. E o contrário também é verdade. Se a pessoa está desencarnando e você fica pensando que ela não vai desencarnar, ela pode ficar retida aqui um tempo. Mas tudo isso acontece dentro de um certo limite, porque todos nós temos uma data para partir, uma data básica, que pode ser ligeiramente antecipada ou retardada segundo as circunstâncias, mas ninguém pode manter aqui vivo um indivíduo que não é para viver. Como ninguém pode enviar o indivíduo para outro plano se ele não deve ir, neste caso em que a pessoa está apresentando. E se podem os pensamentos moverem tanto a energia a ponto de uma imagem mental se concretizar. Todo pensamento cria uma forma, mais ou menos forte, mais ou menos nítida, segundo a força daquele pensamento. Então, se o pensamento é muito forte, a forma que ele cria no mental demora um tempo depois para se dissolver. E se é fraco, a forma é mais fraca e se dissolve mais rapidamente. Mas todo pensamento cria forma. E vocês sabem que essas formas atuam, né? Atuam sobre as mentes mais fracas. Uma pessoa estava em silêncio e teve o seguinte sonho.
sonhou que a sua mão direita estava gravemente ferida e esvaía em sangue. Essa mão direita gravemente ferida e esvaindo em sangue representa atos que comprometem a integridade espiritual. A mão direita é um símbolo de atos espirituais e se ela está gravemente ferida, são atos que foram perpetrados e que comprometem a integridade espiritual. Então aí a pessoa teria que fazer um exame de consciência, pedir luz e ver que atos são esses e como ela pode produzir atos contrários para refazer esta mão. Nesses casos de sinais que a gente recebe a respeito dos próprios atos, nós observamos que o espírito não se manifesta assim tão claramente como neste caso, enquanto os atos, os erros, são computados como um processo do indivíduo. O indivíduo tem que aprender errando. Então aí o espírito contemporiza com isto, o espírito compreende isto e não manda sinais veementes como este. O espírito espera que o indivíduo faça a sua experiência, que o indivíduo aprenda, mas quando vem um sinal assim claro, é sinal que o indivíduo já tem condições de mudar de rumo, mudar de comportamento. E uma pessoa estava lendo as obras de Santa Teresa, Teresa de Ávila, e encontrou lá a expressão pecado mortal. E ela quer saber o que significa isto. Bom, o termo pecado é um termo em desuso. A gente não usa mais esta palavra, porque as nossas ações que são contrárias à evolução, elas podem ser reconhecidas, revistas e podem mudar. E no mudar, nós podemos fazer uma ação contrária, tão importante, que venha equilibrar a ação anterior. Então hoje nós vemos este mecanismo mais do ponto de vista kármico do que como se via antigamente, como um pecado. Aquilo que é chamado de pecado, ou melhor, aquilo que é chamado de um erro que se tem que transcender e que tem consequências se não for transcendido, são aqueles atos que causam danos ao mundo, ou que causam danos às outras pessoas, ou que causam danos a nós. Então depende do dano que aquilo vai causar. Depende da consequência que aquilo vai trazer para o mundo, para os outros ou para nós. Agora, a gravidade disto, isto depende do grau de consciência do indivíduo. Então, se um indivíduo não tem uma consciência desenvolvida, ele pode até matar um outro, que isto não é tão grave quanto se um de consciência desenvolvida o fizesse, compreende? Isto depende do grau de consciência do indivíduo, depende da compreensão do indivíduo. Então, muitas vezes nós despertamos para certas coisas, nossa consciência desperta, depois que às vezes nós vivemos até uma vida fora daquela consciência. Mas se a consciência ainda não estava desperta naquele sentido, a gravidade para a pessoa é muito menor. A gravidade é na proporção do que ele já compreende, é na proporção daquilo que ele já tem na consciência. E não só isso, também depende do grau de envolvimento da consciência com aquilo. Então, se a consciência está num plano e se aquilo está se passando num outro plano e a consciência mal está participando daquilo, aquilo não afeta tanto o indivíduo. Pode afetar os outros ou pode afetar o mundo. Mas se a consciência do indivíduo estava em outras coisas, em outro plano, ao indivíduo aquilo não afeta tanto. Então esta questão
é impossível de ser julgada por um outro. Impossível julgar um erro. É impossível você julgar, usando a palavra antiga, um pecado. Porque ninguém sabe até que ponto a consciência do indivíduo está realmente participando daquilo. Não se sabe o grau de consciência que ele tem para avaliar o que ele está fazendo. Então, isto tudo é muito obscuro para quem observa. E é obscuro até para o próprio indivíduo. Então, por isso, quem inventou a palavra pecado, inventou também a palavra perdão. Porque aí, aquele que despertou para o que fez, aquele indivíduo tem que ter uma forma dele se reencontrar, dele refazer, dele restaurar aquilo que foi feito. Então vem a palavra perdão, que é outra palavra também, que a gente precisa explicar o que significa, porque certamente não é isso da linguagem corrente, não é? Então, quando nós praticamos um ato e depois descobrimos, ou percebemos, ou sentimos que aquilo não estava à altura da nossa consciência, então nós podemos contar com isto que chamam de perdão. Isto é, nós podemos contar com uma oportunidade de nós fazermos o contrário, ou de nós restaurarmos aquilo. Então, quando nós temos a consciência de que fizemos algo que precisa ser restaurado, que precisa ser mudado, ou que não deve prosseguir, então, se nós reconhecemos isto profundamente, sinceramente, e queremos equilibrar aquilo, virá uma oportunidade. Virá uma oportunidade de você restaurar aquilo, de você mudar aquilo, ou de você fazer uma coisa que equilibre aquilo. Isto é o que se chama de perdão, mas que não tem o sentido que as pessoas pensam. Agora, esses atos, essas ações, se são seguidas da nossa intenção de fazê-las assim, então elas têm mais força e eventualmente vão fazer mais estragos. Agora, se isto é feito assim um pouco inconscientemente, aquilo tem menos força. O desequilíbrio que aquilo vai produzir é menor, porque não tem a força da sua intenção. Há casos em que nós cometemos um ato e reconhecendo e tendo a intenção de equilibrar, vamos conseguir fazer isto de imediato. Mas nem sempre aparece oportunidade para se fazer de imediato. Às vezes, há certos esquemas kármicos que pedem uma construção de um ambiente, de um esquema, para que você possa então depois restaurar aquilo. Então a nossa intenção de reparar alguma coisa nem sempre é atendida de imediato. Às vezes passa um tempo para que chegue uma oportunidade daquilo ser reparado. E aqui uma pessoa sonhou que com o pé esquerdo ela estava de chinelo e com o pé direito ela estava descalça. Bem, o pé esquerdo representa o caminhar da personalidade. Então, se o pé esquerdo estava com chinelo, é uma personalidade que está ainda acomodada. Uma personalidade que está ainda buscando comodidades, principalmente no caminho espiritual. Buscando uma possibilidade de fazer o caminho espiritual mais facilmente, com menos esforço. Agora, por outro lado, esta mesma pessoa tem o pé direito descalço, isto é, tem a alma já com bastante decisão e necessidade de fazer o caminho seriamente. Tem uma pessoa que vive dentro dela dois planos. No plano da personalidade, ela quer fazer as coisas devagar, as coisas do espírito. E no plano da alma, ela está mais pronta para agir imediatamente. Nesses casos, é bom a pessoa perguntar internamente para a alma o que a alma quer. Perguntar claramente, porque se o pé direito já está descalço,
provavelmente ela vai receber uma resposta. Porque esta alma está precisando passar para a personalidade uma certa instrução. E aqui uma pessoa teve uma experiência a respeito dos ritmos da noite. Durante a noite profunda, isto é, entre 22h30 e 2h30, que é a noite profunda, ela tinha um tipo de sonho e de experiência. E depois de 2h30 e antes de 22h30, ela tinha outro tipo de sonhos. E ela viu então o quanto é real esses ritmos da noite. E por volta das 4h30 da manhã, quando já era praticamente dia, né? Por volta das 4h30 da manhã, ela estava muito ligada no termo androginia. E ela estava então lendo os livros espirituais neste momento, no início deste dia. É interessante essa observação, porque aí nós podemos descobrir qual é o momento mais adequado para a gente fazer certos trabalhos à noite. Então, cada um tem o seu mecanismo, cada um tem o seu processo nesse sentido. Não há coisas iguais nesse campo. Então a gente pode ir descobrindo, por exemplo, qual é o momento mais favorável para nós orarmos. Se é antes de adormecer, se é no meio da noite quando acordamos, se é quando o dia está amanhecendo, quando o corpo desperta. Nós vamos descobrindo estas coisas. E aí vamos fazendo esses exercícios, esses trabalhos, naquelas linhas de menor resistência para nós. Então, se para nós for mais simples orar, ou fazer uma concentração, ou fazer uma leitura antes de adormecer, nós temos que descobrir isto, porque aquilo faz mais efeito. Então, esses que fazem os trabalhos espirituais ou que leem antes de adormecer, são aqueles que naturalmente usufruem disso que desenvolvem durante a leitura e durante o trabalho, usufrui disso durante o sono. Então você está fazendo uma leitura, ou você está fazendo uma oração, ou você está fazendo um exercício, uma oferta, e dorme em seguida, você vai com a consciência no nível daquilo que você estava fazendo. Então isto pode ajudar bastante a qualidade do sono de uma pessoa. Porque quando o corpo dorme, nossa consciência, para sair do corpo, ela tem que atravessar vários níveis. Então, naturalmente, a consciência atravessa o etérico, depois atravessa o astral, atravessa o mental, depois que ela vai para um plano superior. Se você, com uma leitura antes de dormir ou com exercício espiritual, você se concentra na sua mente, no nível melhor da mente, a consciência já vai direto para a mente e logo depois sai. Ela não demora tanto para atravessar o etérico e o astral, que são planos muito contaminados, muito frequentados pela humanidade que dorme. Porque são horas em que a maioria está dormindo ou tentando dormir. Então a maioria está nesses níveis, está no etérico, está no astral, porque a maioria não eleva muito, se eleva muito quando dorme. Então, se nós preparamos o nosso sono, se nós fazemos um trabalho de concentração no nível mais alto que podemos, a gente atravessa aquele plano em que a maioria está, sonhando, se confundindo, espalhando seus desejos. São planos muito sujos. Então a gente atravessa logo aquilo e chega no mental, aonde está uma parte selecionada das pessoas que estão dormindo, que chegam até o mental. Então, dali por diante, a gente tem um outro tipo de sono. Se atravessa o mental e se vai mais para cima, então o sono é muito mais instrutivo, o sono é muito mais restaurador. E nós podemos então descobrir no nosso mecanismo e para os nossos corpos, para o nosso temperamento, qual é o momento melhor de nós nos prepararmos. Então, ou fazemos isto antes de adormecer, ou aqueles que descobrem
que só depois das 22h30 é que eles conseguem realmente dormir direito, porque de 22h30 a 2h30 é a noite profunda, isto facilita o sono profundo. Se alguém descobre que aquele é o horário melhor, ele vai então fazer esses exercícios às 22h30, quando está começando aquele ciclo da noite. Agora, se ele descobre que o melhor horário para ele fazer isto tudo é de manhã, depois que ele dormiu, na hora que ele desperta, então ele transfere isto tudo para a parte da manhã. Ele transfere isto tudo para antes de começar as atividades dele. Isto é algo que a gente pode experimentar, ver como é melhor para nós. E aqui uma pessoa sonhou que voava, mas que não ia para lugar algum e ficava só dando voltas. O que pode significar? Bom, se sonhou que voava e que não ia para lugar algum e ficava só dando voltas, pode significar que você estaria pronta para transcender certos hábitos da sua vida, mas que você só fica dando volta e não decide fazer isto. Quer dizer, teria capacidade para transcender certas coisas, mas não está ainda completamente decidida. Sonhos muito pacientes, né, como vocês veem. São bons esses sonhos porque aí a pessoa, pelo sonho, vê que ela já teria a possibilidade de estar em outro ponto. Porque a pessoa pode dizer, bom, eu não sou capaz ainda de voar. Mas no sonho ela está voando. Então ela vê que ela já está mais preparada do que ela pensa para certas coisas. E uma pessoa sonhou que alguém vinha lhe cortar os cabelos. Então a pessoa pegou uma tesoura, começou a cortar o cabelo aqui no meio da testa e fez a volta toda da cabeça e foi até o outro lado da raiz do cabelo. E ela olhava para o chão e via muito cabelo e pensava, como era possível? Se eu tenho tão pouco cabelo, como pode ter caído tanto lá no chão? Foi um sonho muito nítido e eu via bem claramente o brilho da tesoura. Então, o cabelo simbolizam ideias. Ideias velhas e reais, ideias muito fortalecidas com o tempo. E quanto mais comprido é o cabelo, mais tem símbolo disto. Então, se começou a cortar pelo meio da fronte, quer dizer que está havendo um trabalho de erradicar estas ideias antigas a partir da fonte, a partir do início, a partir do ponto onde elas iniciam. E se tem mais cabelo no chão do que aquilo que foi cortado, é porque estão saindo mesmo ideias muito antigas. Às vezes, nós mexemos com um ponto nosso conhecido e aquilo, sem que a gente saiba, sem que a gente tenha consciência, que ele está coligado com muitos outros pontos que a gente não previa, então aí tudo é trabalhado. Cada ponto nosso a ser trabalhado tem muitas ramificações que nós não conhecemos. E cada ponto nosso está coligado com antiquíssimos hábitos. Então, se você cuida de um ponto, você naturalmente está mexendo com muitos outros que estão coligados com aquele. Então, é importante este sonho para nós vermos o valor, né, do nosso trabalho. Porque indiretamente aquilo está resolvendo coisas que nós nem imaginamos, que nós nem nos demos conta delas. Agora, aqui tem uma pergunta que diz respeito à transmutação das nossas energias nos nossos corpos. A pessoa pergunta: o que fazer quando se percebe que existe um ponto em nós a ser transcendido, mas não se tem a clareza de como fazer aquilo? Eu vejo que as provas voltam e o ponto é mais ou menos o mesmo. E parece que um véu não me deixa ver com clareza de que se trata. Aí
É como se algo gritasse dentro de mim: basta, o momento é este, para que seja restabelecido um contato meu com aquilo que deve ser feito. E a pessoa pergunta o que ela deve fazer e que ponto é este. Mas em seguida ela diz que este grito que acontece dentro dela parece que lhe quer dizer: chega de estar diante do outro cobrando uma transformação que tem que ser a tua. Então está aqui o ponto. Tudo aquilo que você está exigindo do outro, você tem que exigir de você. Então tem que fazer esse trabalho. Tudo aquilo que você quer do outro, queira de você. Porque o que você está vendo no outro é aquilo que você precisa fazer em você. Em vez de estar cobrando os outros para que se transformem, você tem que você se transformar. E aquilo que você vê no outro que precisa ser transformado é aquilo que você tem que trabalhar, que olhar em você. E ela diz: eu quero ardentemente soltar este ponto que está aprisionando o meu ser. E com sinceridade e entrega eu peço ajuda para que eu veja o que eu tenho que mudar. Eu tenho fé que depois de colocados esses pontos, muitas ajudas virão. Certamente que muitas ajudas virão a partir do momento em que a gente quer fazer uma mudança. Primeira coisa é querer. A partir do momento que você quer, já as coisas começam a se mover, as coisas começam a acontecer. Agora, tem pontos, como este aí, que a pessoa nem sabe o que é direito, tem pontos que têm que ser resolvidos inconscientemente. Então, se nós não sabemos o que é e só temos esta necessidade de mudar alguma coisa, isso está indicando que deve ser um trabalho inconsciente, uma coisa que não vem direito à nossa consciência. Nós podemos até ter uma ideia do que é, podemos até desconfiar do que se trata, mas se não fica claro, e se a gente tem esta necessidade, este pedido interno de que a coisa se resolva, é porque é uma coisa que precisa ser resolvida inconscientemente. E nesses casos é porque precisa transmutação. Não é um ponto que vai ser resolvido com o nosso trabalho consciente. É um ponto que precisa de transmutação. E nós podemos trabalhar à vontade com purificação. Nós podemos reconhecer as coisas que temos que purificar e vamos nos purificando e vamos nos abrindo para a purificação. Mas a transmutação das energias nós não podemos fazer, nós não temos condições. E esses pontos que a gente não sabe bem do que se trata, mas sente muita necessidade, esses são os pontos que dependem desse trabalho da transmutação. Isto é, a energia em algum corpo nosso, ou a energia na nossa alma, tem que mudar de qualidade. Então, nós podemos vir com alguma energia em algum corpo de uma encarnação anterior. Mas a mudança mesmo da energia naquele corpo, a mudança mesmo desse estado, só pode ser feita se mudar a energia do corpo. Então uma pessoa pode ter, por exemplo, algum hábito da bebida, e tantos hábitos não que os corpos criam, que as pessoas alimentam. Então, o corpo pode estar com um hábito. Se esse hábito é muito antigo, precisa que haja a transmutação deste corpo. Precisa que a energia deste corpo seja retirada e seja trocada, seja posta uma outra energia naquele corpo. O ser é o mesmo, a criatura é a mesma, mas a energia do corpo muda. Tem hábitos que não se resolvem com uma cura simples no corpo, com um movimento na energia do corpo, com um trabalho sobre a energia do corpo. Algumas coisas não resolvem. Algumas coisas resolvem só trocando mesmo a energia do corpo. Isso é um trabalho que a gente chama de transmutação. Para que haja este tipo de transmutação,
É preciso que haja uma pureza na nossa intenção. Preciso que haja uma intenção verdadeira que aquilo aconteça. Senão a transmutação não vai acontecer. E nenhum interesse humano para que isto se resolva deve estar presente. Então, eu posso ter o hábito da bebida. Falando de um hábito bem simples, né? Eu posso ter o hábito da bebida. Para eu ser transmutado naquele corpo, para aquilo ser removido, para haver uma troca da minha energia, de forma que o meu corpo não aceite mais aquilo, então precisa que eu tenha uma decisão muito firme de fazer isto e que não esteja querendo isto por um interesse pessoal e humano somente. Eu tenho que colocar aí outras intenções. Eu tenho que colocar uma intenção de colaborar com a matéria em geral, porque meus corpos são feitos de matéria. E se meus corpos estão viciados, então eu não estou colaborando para a liberação da matéria. Eu não estou colaborando para a sutilização da matéria. Eu tenho que colocar aí um motivo que não seja só eu, que não seja só a minha pessoa. Senão, nós não atraímos esta grande força, nós não atraímos esta lei. Esta lei não é só pessoal. A purificação, sim, é pessoal. Purificação, você quer se purificar, chega alguém e te dá até um vermífugo para você ir se purificando. É muito simples isto. Agora, a transmutação precisa que outros níveis se movam, porque a transmutação não é trabalho seu. Então você precisa realmente estar querendo aquilo. Você está precisando daquilo. Não vai haver uma transmutação, uma troca de energia no teu corpo, se depois você não vai mudar o seu comportamento, entendeu? A transmutação não é uma lei material inferior. A transmutação é uma lei já de um outro nível. A transmutação é de um outro grau. A transmutação é uma lei que está acima do mental. Então você precisa estar decidido, você precisa estar disposto para que isto realmente aconteça. E não só disposto para remover os seus incômodos. Depois que a bebida estragou seu estômago, estragou todo o seu corpo, aí você quer a transmutação. Não, isto não basta. Aí você vai ser purificado, porque você não está preparado. Você ainda não está preparado para que essa transmutação atue e resolva o assunto para sempre. Porque trocou a energia do teu corpo, está resolvido aquilo. Agora, há certas situações em que a transmutação vai acontecendo por etapas. Não acontece toda de uma vez. Porque são coisas antigas, são coisas arraigadas, coisas que já construíram compromissos kármicos. Existem outras pessoas envolvidas, existem grupos envolvidos. Se foram coisas que fizeram males sociais muito amplos, está envolvido o planeta. Então, quando o indivíduo desperta e ele clama pela transmutação, aquilo vem por etapas. Não pode vir tudo de uma vez. Aquilo tem que ir penetrando. Então, quando nós pedimos a transmutação, quando nós precisamos e esperamos por essa transmutação, são os nossos corpos físico, emocional e mental os primeiros que são tocados por esta lei. Ela não vem profundamente no início, na primeira etapa. Na primeira etapa, ela vem como uma continuação da purificação dos corpos. Então a gente compreende que precisa que a gente esteja fazendo um trabalho de purificação nos corpos para querer a transmutação. Porque a transmutação começa a partir da purificação. A lei da transmutação desce e se infiltra na corrente da purificação. Então, se você não está se purificando, não espere pela transmutação. Mas a primeira etapa que vem é um início de transmutação
no corpo físico, ou no corpo astral, ou no corpo mental. Quando essas forças da transmutação começam a trabalhar esses corpos, então a transmutação entra numa segunda etapa, que é ela entrar no nosso ambiente. E aí, se o ambiente resiste à transmutação, ela para aí, não continua. Então, ela entra nos seus corpos. Quando ela faz um trabalho já nos seus corpos, a transmutação, como energia, como força, como corrente mesmo, poderosa, ela começa a atuar no ambiente. Se o ambiente se deixa transmutar, se o ambiente apresenta sinais de que está acolhendo aquelas forças transmutadoras, então começam alguns testes, começam algumas provas iniciais em nós com relação ao ambiente, para ver como nós reagimos ao ambiente, como nós colaboramos para o ambiente ser transmutado. E o ambiente também é provado. Como é que o ambiente nos recebe? Como é que o ambiente aceita as forças da transmutação? E aqui a transmutação já começa a ser um trabalho mais amplo. Aqui a transmutação não é só pessoal. Aqui a transmutação depende do ambiente em que você vive. E a transmutação do ambiente, se tem gente ali, depende também de como aquelas pessoas vão recebendo a energia da transmutação. Então, nesta segunda etapa da transmutação, é muito importante que todos os que estão naquele ambiente estejam no mesmo trabalho. E que esse trabalho vá influindo no ambiente. Que essas pessoas procurem também transformar o ambiente. A transmutação é uma lei superior e que acaba não excluindo nada. Então, se você quer ser transmutado, você tem que transformar o seu ambiente também, não só você. E essa é a segunda etapa da transmutação. Se você consegue estar aí no seu ambiente como um elemento de transformação, e o ambiente consegue ser um elemento positivo de transformação em você, aí a transmutação encarna mais. Aí a transmutação se implanta mais. Então, se a transmutação já penetrou seus corpos e já começou a penetrar o ambiente, então aí a lei da transmutação ou as forças da transmutação começam a trabalhar nos planos internos, nos planos invisíveis. E a transmutação começa a entrar no processo deste grupo que aceitou a transformação. Aí a transmutação vai começar a trabalhar internamente, vai começar a mexer as coisas nos planos internos. E claro que aqui é um trabalho muito mais efetivo, um trabalho muito mais real, porque não está se tratando só de corpo e de ambiente, mas começa a se tratar também da parte interna das pessoas e dos planos sutis do ambiente também. Então aqui já é um terceiro estágio desta grande força. Agora, quando começa a trabalhar os planos internos dos seres e dos ambientes, aí a transmutação já está bastante instalada. Não completamente, mas está bastante instalada. Então aquilo está sendo transformado com mais poder, com mais força. Então é uma coisa mais consistente, menos efêmera. E aí começa uma outra etapa, um progresso deste trabalho da transmutação. Quando começa a transmutar a parte interna dos seres e a parte sutil do ambiente, então aí a transmutação começa a se estender pelos seres coligados conosco. Veja que a transmutação vai se tornando sempre maior, sempre universal. Mas ela trabalhando conosco, com o nosso ambiente e com a nossa parte sutil,
aí ela já está começando a atingir, ela já está começando a estimular, a se aproximar dos seres que estão coligados conosco. Mas isso é um trabalho delicado da transmutação, porque ela só vai penetrar os seres coligados conosco quando aqueles seres tiverem uma base que possam receber uma energia estranha a eles. Porque eles não estão trabalhando isto. Nós é que estamos trabalhando. Então, para isto, para a mesma transmutação, para a mesma força, começar a trabalhar outros coligados, precisa que aqueles tenham base. Porque se os indivíduos não têm base para serem transformados assim profundamente, então estas forças não atuam. Então, o nosso trabalho de transmutação, de transformação, no campo da transmutação, este nosso trabalho tem que ser feito com muita impessoalidade e tem que ser feito com muita entrega, de forma que uma ordem superior de coisas dirija estas energias, porque outros podem não suportar esta energia da transmutação. Esta energia da transmutação não é como a da purificação. Esta energia da transmutação é uma energia de troca, que equivale à verdadeira cirurgia quando se trata dos corpos. Então, se o outro não está preparado, se o outro não tem base, ou se o outro não quer mudar, a pressão desta força, a pressão desta energia que vai lá, não vai fazer bem para ele. Vai trazer distúrbios de comportamento até. Vai trazer distúrbios psicológicos ou outros tipos de distúrbio, até físico, porque uma força de transmutação está sendo imposta ali. Sim, porque nós podemos ter uma coligação com aquele ser e inconscientemente estarmos conduzindo esta força para lá, e o outro pode não estar preparado. Então, isto tem que ser muito entregue, isto tem que ser muito impessoal, para que esta nossa capacidade de nós nos transformarmos seja irradiada para aqueles que estão prontos. Senão nós vamos produzir um mal ali. Vamos produzir ali uma violência. E vamos receber depois uma reação contrária a isso. Mas, se o trabalho de transmutação chega a este ponto de chegar em outros seres e outros seres usufruírem deste trabalho bem harmoniosamente, então aí o trabalho de transmutação tem uma última etapa para nós. Ele cresce mais, que é o trabalho de transmutação que está sendo feito em nós, no grupo e em outros. Este mesmo trabalho, este mesmo vórtice, esta mesma força, esta mesma potência, isto vai começar a transmutar coisas do planeta. Vai entrar no serviço de transmutação planetário. E aí, a partir dos planos psíquicos, a partir do plano etérico, do astral, do mental planetário. Então você começa um trabalho de purificação em você, você começa uma oferta de serviço. Esta oferta vai ser aceita, mas o trabalho tem que começar com você. Então você começa a se purificar. Depois começa a haver uma transmutação em você. E através de todas essas etapas que se vai vivendo, chega-se a colaborar, chega-se a participar da transmutação planetária. Agora, para essas fases da transmutação acontecerem, não ficarem só na nossa, para isto poder evoluir, até que você esteja trabalhando na transmutação do planeta ou colaborando para isto você precisa já ter resolvido os seus envolvimentos com os movimentos da matéria, em você e fora de você. Porque a matéria tem o seu curso, em nós e fora de nós. Nós não somos nessa matéria. Então, isto tem o seu desenvolvimento, isto tem o seu curso, o trabalho a fazer em nós e no resto. Mas
esses movimentos da matéria em nós, em tudo aquilo com que nós estamos tratando, isto não deve nos envolver, embora a gente esteja cuidando disto. Nós estamos purificando a matéria, estamos vendo a matéria ser transmutada, nós somos colaboradores dessa transmutação, mas aqui precisa ser muito hábil para não se envolver com o processo da matéria em nenhuma fase da transmutação. Nenhuma fase. Isto é, a matéria cede e é transmutada, está bem. Não cede, para você está bem. Está lento, está bem. Está rápido, está bem. Não acontece nada, está bem. Você não se envolver com o lado material, seu e de tudo. Porque a transmutação não é uma lei material. Então, embora a matéria em você e no resto não esteja respondendo como poderia, à altura, você prossiga no seu entendimento com a transmutação e não se envolva com a matéria, porque continua a transmutação sua, do grupo, do ambiente, tudo no outro plano, porque a transmutação age muito mais nos planos internos, nos planos sutis do que aqui. Então, mesmo que haja resistências, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja impossibilidade de no plano material acontecerem os resultados da transmutação, você não se desligue dela e você não se envolva com o que acontece nos planos que não estão respondendo. Porque a transmutação continua com tudo isto. Percebe a diferença entre isto e purificação, né? Completamente diferente o sistema. E, ao mesmo tempo que você não está levando em conta a resistência da matéria, aí então você tem todo o tempo disponível para estar entregue à transmutação nos outros planos e muito mais dedicado, muito mais concentrado no seu ser interior, no seu eu interior. Porque aí o eu interior tem possibilidades de fazer transmutações muito mais do que o nosso outros níveis sutis do nosso ser, e é só você se manter concentrado ali que algo deve estar acontecendo com aquele nível material resistente. Mas o meio de acontecer alguma coisa no nível material existente, o único meio é o eu interno. É essa parte interna do ser, e é ali então que você se concentra quando tem alguma dificuldade. Quando tem alguma dificuldade com os planos materiais. E essa transmutação é algo bastante forte, bastante significativo, e, como vimos, trabalha inconscientemente. Então, se a pessoa entra neste círculo, se a pessoa entra neste mecanismo, ela vai ver esses estados, ou esses que ela chama de defeitos, de erros, ela vai ver isto ser resolvido inconscientemente. A uma certa altura ela vai ver que isto acabou, que isto foi transmutado, que isto virou outra coisa, mas não foi ela que fez, não foi o consciente que fez. E aí nós temos que estar nesta ordem de coisas, sabendo que se trata de uma lei imaterial, que não é uma lei material, então nós temos que estar com essas coisas bem claras e nos mantermos nesses ritmos internos, porque o que é imaterial resolve o que é material. O que é material não resolve o que é material, mas o imaterial resolve. Então, a transmutação pode operar milagres. Bem, vocês ouviram hoje de manhã um estudo, não, a respeito de limpeza de ambientes, vocês ouviram, não é, falar na alma do lugar. Vocês ouviram hoje uma coisa que foi toda uma preparação para isto aqui. Então você não sabe como começar a colaborar na transmutação deste ambiente. Você comece por limpar este ambiente, por manter este ambiente ordenado.
Então, se nós levantamos daqui, saímos de qualquer jeito e deixamos todas as cadeiras em desordem, nós não colaboramos para a transmutação deste ambiente. Agora, se tudo que se desenvolveu aqui criou um certo clima no ambiente, isto vai ser transmutado quando nós sairmos. Os devas vão transmutar isto, não é? Ou a própria energia do ambiente vai fazer um trabalho aqui. Se nós deixamos este ambiente em ordem, se nós deixamos este ambiente limpo, se nós não deixamos nada caído pelo chão, se não deixamos nada fora de lugar, isto vai produzir uma transmutação no ambiente muito mais rápida. Só este sentido de ordem. E depois, outra coisa, a nossa intenção de deixar aquele ambiente em ordem. Isto o homem da superfície não conhece, porque vocês sabem, onde passa o homem, ele deixa tudo sujo, tudo para ser refeito. Então, nós precisamos, ao entrar em um lugar, ou ao entrar em uma situação, termos a intenção de transmutar alguma coisa ali, de deixar aquilo transmutado, de não deixar aquilo desordenado, ou não deixar aquilo desequilibrado. Precisa ter esta intenção. Você não precisa fazer, você tem que ter esta intenção, porque com esta intenção você atrai a lei. Agora, a lei atua se você deixa em ordem. Então você pode ter esta intenção, todos nós podemos ter esta intenção, e saímos daqui, entregando esta intenção. Dali a pouco, quem entrar aqui vai encontrar esta sala arejada. Mas se nós não tivermos esta intenção, e se nós sairmos daqui e não deixarmos as coisas ordenadas, vocês entram aqui amanhã cedo e quem entrar vai sentir cheiro de gente aqui dentro. Esta é a diferença. Então isto pode ser transmutado momentos depois que esta reunião acaba. Como pode amanhã estar com mau cheiro aqui dentro? Mau cheiro não porque nós não tomamos banho. Mau cheiro das coisas psíquicas que foram transmutadas nas pessoas e que uma parte ficou aí no ambiente para um outro tipo de transmutação. Ficou aí para a transmutação ambiental. Então, enquanto está acontecendo a nossa transmutação pessoal, pobre do ambiente. Porque tudo aquilo que está saindo, tudo aquilo que está sendo retirado com a substituição, fica tudo aqui. E aí a lei tem que fazer a transmutação do ambiente. E é assim. Ou se faz em momentos, se nós colaboramos, ou se faz com mais tempo. E aí, as equipes dévicas, não é? E outras energias têm que vir para fazer o trabalho que nós mesmos poderíamos ter feito, por onde passamos. E isto não é válido só para esta sala, isto é válido para tudo. Onde você entra, no quarto onde você dorme, no estado em que você deixa o seu quarto de manhã, no estado que você deixa a sua cama de manhã, tudo isto, os pensamentos que você desenvolveu no quarto e que ficaram lá. Então, fica tudo aí, se nós não temos um trabalho consciente com esta lei.